Uma outra questão que você anotou aqui que eu acho interessante também para a gente fazer um paralelo é do que a gente tinha há 40 anos atrás e o que nós temos hoje em termos de estrutura administrativa de uma igreja. Sim. Né? Antigamente, eu lembro muito bem disso, somente as igrejas maiores tinham uma estrutura com um presidente, com um corpo de pastores, obreiros e assim por diante. As igrejas menores, elas estavam meio que à própria sorte. Verdade. Não é verdade? Cada um, né, vivia por si ali. Por si. O pastor determinava lá alguma coisa e aquilo acontecia. Hoje não, hoje até por imposição legal, né? Hoje a igreja ela é um organismo jurídico, né? Ela é uma pessoa jurídica, então ela legalmente tem que ter um CNPJ, Sim. Ela tem que ter uma conta bancária, né? Ela tem que prestar contas à justiça daquilo que entra, daquilo que sai, como uma empresa mesmo. Né? Para quem não sabe, a igreja ela é como uma empresa, ela é gerida, ela precisa na parte organizacional, na parte material, ser gerida tal qual é uma empresa, tendo todos os atributos de uma empresa. Ela é uma organização religiosa, mas tem seus atributos jurídicos. E é engraçado que isso há 30, 40 anos atrás, a pessoa simplesmente abria uma porta. Isso é uma igreja. E não poderia ser, não pode ser assim hoje mais. Não, né? não pode ser. Então assim, o cara era pastor, ele poderia abrir uma instituição, colocar uma placa e colocava as cadeiras lá e o púlpito e mandava bala. Hoje não, hoje a parte mudou, estrutural mudou. No Brasil, né? Nós não temos uma exigência que tem em alguns outros países, né? Que é o seguinte, para você ser ministro, para você ser pastor, você tem que ter um curso superior. Sim. Beleza. Existem alguns que ainda são mais radicais, que dizem você obrigatoriamente tem que ter um curso de teologia. Isso não, aqui no Brasil não tem. É exigido, né? Não é exigido. Sim. Mas existem locais em que você tem que ter essa graduação para que você possa exercer o ministério sacerdotal. Eu creio que as ordens mais antigas, brasileiras, precisam, uma exigência, né? Eu creio que a ordem batista, enfim, presbiteriana, deva ter alguma exigência quanto a isso. Se ele não for... A metodista é certeza. Metodista é certeza. E creio que se ele não for pastor, né, ele tem que ser classificado como seminarista. Seminarista, que está estudando, né? Está preparando para que seja. Isso. Aí ele é classificado com isso mesmo na ordem do culto. Né? Nós estamos aqui, pastor tal, e seminarista tal. Ele pode ter até oportunidade, né, para ele poder ali exercer a função futuramente, mas não é classificado isso como... isso aí, eu acho isso importante, que quem esteja à frente da igreja esteja preparado para tal, porque está cuidando de vidas, né? Está cuidando de vidas. Tem até aquela alegoria que eu faço quando eu dou aula, que quanto tempo um médico precisa estudar para ele mexer com o seu braço, por exemplo. Quanto tempo ele precisa estudar? São 6 anos de faculdade, 2 anos de residência, e a partir daí a especialização pode ser 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da especialização. Então vamos pegar uma especialização aí de 2 anos, né? Eu não sei exatamente quanto que é a da ortopedia, mas vamos dizer que seja 2 anos. São 2 anos, são 6 anos de faculdade, mais 2 de residência, são 8, mais 2 de especialização, nós estamos falando de 10 anos de estudo. Isso para o médico mexer no seu braço. Quanto tempo deveria então estudar o médico para mexer na sua alma? Né? Porque nós estamos falando disso. Né? Nós estamos falando disso. E aí, o corpo ele é mortal, mas a alma é imortal. Né? O corpo ele se decompõe e vira pó. A alma, ela pode ir para o inferno. Então, a responsabilidade do líder religioso, do pastor... É muito grande. Por essa razão é que eu entendo que há de se haver é um pleonasmo, mas há de se ter uma responsabilidade espiritual de quem está à frente do trabalho. Por isso é que eu admiro tanto os nossos pastores. E por quê? Porque eles estão, além de preparando-se cada vez mais. Sim. Então, fazendo discípulos, preparando os outros. Fazendo
com que os discípulos sigam esse caminho do conhecimento, né? Porque Oséias 4,6 é muito claro. Vocês erram porque está faltando conhecimento. Bom, se está faltando conhecimento e a gente está errando, o que a gente vai fazer para errar menos? Conhecer mais. Uma coisa está seguindo outra. Então precisamos conhecer mais. Se precisamos conhecer mais, o que precisamos fazer para conhecer mais? Estudar. Não tem para onde correr. Então essa situação de que abra a tua boca e eu encherei, eu fico muito triste e ao mesmo tempo nervoso quando alguém fala isso para mim. Você está estudando teologia. Mas a Bíblia diz que abra a tua boca e eu encherei. Eu falei, é verdade, mas a mesma Bíblia diz também que a boca só fala do que o coração está cheio. Você vai encher como? Estudando. Tinha um pastor amigo meu, que ele era de uma determinada igreja que tem culto todos os dias. Ele falou, Jorge, eu não tenho tempo para estudar. Eu chego lá na igreja, abro a Bíblia e aquilo que eu vejo eu prego. Entendeu? Então eu falo assim, mas amado, como é que consegue? Porque o Espírito Santo só vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Eu falo assim, mas eu não tenho tempo. Porque a igreja tinha culto todos os dias. E ele trabalhava e saía do trabalho e ia para a igreja. Então ele chegava lá, abria e dali ele pregava para a igreja. Então, isso é muito complicado e assim, precisa tomar cuidado porque Deus ele trabalha de tal maneira a nos ensinar. Então eu me lembro da história do pastor que chegou na igreja, né? Ele era o presidente de uma denominação. Então ele chegou na igreja e estava conversando com o pastor, né? E perguntou para o pastor exatamente isso: pastor, como que você faz o seu sermão? Qual o tempo que você disponibiliza para poder preparar um sermão? E o pastor falou, pastor, eu não preciso de tempo, eu faço o seguinte, quando eu pego o carro para ir para a igreja, eu gasto 10 minutos para ir da minha casa até a igreja. Do espaço entre a minha casa e a igreja, eu monto a pregação. Mas se monta no carro, eu monto no carro. Do espaço de casa até a igreja, eu já sei a pregação que eu vou pregar. Aí o pastor presidente falou, muito bem, tá bom então. No mês seguinte, esse pastor foi transferido para uma igreja que ficava a 3 horas da casa dele. Aí quando ele foi questionar o pastor por quê, o pastor falou, não, é para que você tenha mais tempo para preparar o seu sermão. Se você está com 10 minutos, está preparando... Se você prepara o seu sermão do percurso de casa até a igreja, então agora você está numa igreja que demora 3 horas para você chegar, você vai ter maior quantidade de tempo e seu sermão vai ficar com melhor qualidade. Vai ficar com melhor qualidade. Até nisso a gente vê que a modernização da igreja, ela passou por uma transformação muito grande, porque querendo ou não, além desse aspecto estrutural que a gente vê, né, da hierarquia, né, de ter ali o pastor presidente, ter um conselho, ter os obreiros e tudo mais, aí vindo ali presbítero e tal, diácono, né, essa estruturação, a gente vê, né, que há 30, 40 anos, 50 anos atrás, não falava-se do apostolado. Sim. Né? Hoje, essa função apostólica. Isso. Né? Hoje, em relação à estruturação da igreja, hoje já, no Brasil, né, existe essa parte do apóstolo, né, dali de todos os ministérios da igreja. Sim, os 5 dons ministeriais. Né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Os dons ministeriais, eles são bíblicos, né? Eles estão na palavra, não tem como negar isso. E eles estão lá por quê? Porque eles fazem parte da organização eclesiástica da igreja. Sim. Então, quando ele diz, e ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, essas 5 funções, elas têm uma razão para existirem. Não estão colocadas na Bíblia a esmo, né? Quando eu digo que estas funções, eu não estou dizendo necessariamente o título, mas eu estou dizendo a função, eu estou dizendo a unção conferida a esta função. Porque muitas das vezes o nome não está atribuído àquilo que a pessoa exerce. Porque essa pessoa é um apóstolo nato, mas não foi consagrado para aquilo. Ele é um enviado de Deus. Ele vai, abre igreja, implanta igreja, faz o trabalho. Ele não podemos nos perder pelo título. Porque o que acontece é que hoje nós nos perdemos, o imaginário que foi colocado na nossa mente é que o apóstolo, a função é claro, a Bíblia tem lá os requisitos que o apóstolo teria, para ser apóstolo você teria que ver Jesus, e Paulo é ungido apóstolo, tem o título de apóstolo porque viu Jesus,
e tal, porque ele não é contemporâneo, ele não viveu junto com Jesus ali, mas ele teria visto Jesus depois da ressurreição. Não é nesse mérito que eu quero entrar, não é nisso. O que eu quero entrar é a função apostólica. Qual que é a função de um apóstolo? A função de um apóstolo, biblicamente, é exatamente ser aquele que vai receber de Deus uma revelação, a qual só ele consegue decodificar. Sim. Então, quando Paulo recebe de Deus a visão que ele recebeu, só ele conseguiu decodificar. Ele decodificou e fez o quê? Espalhou essa visão. Trouxe essa visão. Então nós vemos hoje funções, homens e mulheres com funções apostólicas, com unção e função apostólica, o qual recebe de Deus uma palavra, e dentro dessa palavra que ele recebeu, ele cria um movimento, e daqui a pouco ele tem 800 igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Sim. O que mais é isso senão uma função apostólica? O que mais é isso senão o mesmo Espírito que habitou sobre a vida de Paulo? É a mesma coisa, entendeu? O profeta, a mesma coisa. O profeta hoje é até muito interessante, porque há 40 anos atrás nós tínhamos a ideia de que o profeta era só aquele que apontava e dizia, eis que te digo, né? E a gente conseguiu entender, o Espírito Santo veio nos trazendo e veio mostrando que a função do profeta é muito mais do que isso. E que hoje o profeta, ele trabalha para o corpo de Cristo. E não de forma individual. É claro que Deus pode falar hoje ainda de forma individual. Sim. Mas o profeta hoje é aquele que trabalha numa aura profética, num tempo profético, né? Para ser mais um dialeto mais nosso, né? Dentro de um tempo profético, em que o Senhor traz uma visão para este tempo. Existe um tempo profético. Então, é onde o profeta diz, o Senhor tem dito que este ano é o ano profético de X situação. Então, vamos caminhar dentro desta visão profética. Vamos caminhar dentro dessa visão profética. Sim. E por quê? Porque hoje o Espírito Santo, individualmente, ele fala. Verdade. O Espírito Santo fala comigo e fala com você. Na época de Jeremias não tinha Espírito Santo. Então, Deus tinha que falar com Jeremias para Jeremias falar com o rei. Verdade. Hoje, o Espírito Santo fala direto com o rei. Entendeu? Então foi feito um bypass. O Espírito Santo fez um bypass. Então o Espírito Santo está direto com o rei. Ele não tem mais a necessidade do profeta necessariamente. Sim. Aí você diz, então acabou a função do profeta? Muito pelo contrário, agora que ela é importante. Sim. Porque agora ele traz uma palavra para o corpo de Cristo como um todo. Sim. Em um tempo profético. Entendeu? E quem é que consegue captar esse tempo? O profeta. É ele que consegue decodificar isso. É para ele que é dada essa revelação. O evangelista é aquele que é o chamado antigamente do missionário. Sim. É aquele que vai, é aquele que é lançado, é aquele que cumpre a visão que Deus deu para o apóstolo. Exato. Entendeu? O apóstolo normalmente, a pessoa com a unção apostólica, com a função apostólica, normalmente ela não vai, mas ela delega, ela envia. Ela coloca a pessoa naquele tempo e espaço que Deus mostrou para ela. Sim. Porque Deus mostrou só propósito naquilo. Ele vai fazer isso realidade através do evangelista, sim, através do missionário. Né? O pastor, então, por sua vez, é aquela função pastoral mesmo. E o pastor, essa palavra é muito legal porque Jesus é o bom pastor. E o pastor é aquele que tange a ovelha, é aquele que cuida da ovelha. O pastor dos 5 dons ministeriais é aquele que agrega em si maior amor. Sim. Que conduz o rebanho com a vara e com o cajado. Sim. Entendeu? E que mostra ali onde que é o caminho, e que guarda o rebanho à noite para o lobo não atacar, e que libera o rebanho para passar de manhã, mas está sempre de olho. Esse é o pastor. Davi é o pastor, é aquele que cuida e que mata o leão quando vem, que mata o urso quando vem, e que tem uma mira certeira. O pastor, a mira dele é certeira, quando ele aponta para a ovelha, ele sabe exatamente o que ele está falando, e não tenha dúvida, o pastor é igual a mãe, quando joga o chinelo não erra nunca. Chinelo com mira laser. O chinelo com tecnologia avançadíssima, entendeu? O pastor é a mesma coisa, quando ele mira, essa palavra não volta vazia. Ele sabe exatamente o que ele está falando.